Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Samuel Coleman. Para quem não me conhece, sou cirurgião plástico, também faço medicina funcional, personalizada. Nós viemos aí numa série falando um pouquinho a respeito do nosso intestino e qual é que é a relação que ele pode ter para nos ajudar numa recuperação pós-operatória. Hoje então eu queria acrescentar para vocês aqui alguns aspectos. Eu já falei a respeito do glúten e de tudo que contém o glúten, que é um alimento altamente inflamatório para aquelas pessoas que têm doença celíaca ou hipersensibilidade ao glúten. Mesmo para aquelas pessoas que não têm, o nosso intestino funciona como se fosse uma gazezinha. Para a maioria das pessoas entenderem, ela é extremamente permeável e qualquer substância que possa penetrar através desses poros por um aumento da permeabilidade dessa gaze, que vão ser causados por uma reação inflamatória do glúten, mesmo para aqueles que não são sensíveis, ou do leite, sendo aquilo que tem no leite, que seja lactose, que é um açúcar, ou de todas as outras porções do leite, que podem ser a caseína, entre outras, e o açúcar, que é altamente inflamatório, nós vamos estar deixando o nosso organismo suscetível ao processo inflamatório e suscetível a uma série de doenças, desencadeando uma série de doenças. Acontece que nós, como seres humanos, nós temos uma genética e nós temos o nosso genoma, que é formado por 23 mil genes. Mas nós somos praticamente habitados por um outro organismo inteiro, que é o nosso microbioma. O nosso microbioma intestinal, que é composto pelas nossas bactérias, ele tem 100 a 150 vezes mais genes que tem o nosso próprio gene. Então, parece ser ele maior e mais importante, inclusive, do que nós mesmos. Parece até que nós habitamos eles, né? Porque eles estão em maior número. Será que seria isso? Isso é um questionamento. Mas por quê? Porque cada bactéria dessas também tem a sua genética, tem um número muito grande de genes, e essas bactérias elas vão ser necessárias para a degradação e produção de muitos neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão fazer geralmente um mecanismo para nós, né, que é um mecanismo de bem-estar, que vão melhorar o nosso bem-estar, como por exemplo a serotonina, que é um importante neurotransmissor atrelado à nossa felicidade, o nosso neurotransmissor que é o GABA, que é o nosso freio do nosso corpo, a acetilcolina, por exemplo, né, que são os nossos principais neurotransmissores. Acontece que isso tudo vai estar de uma maneira interligada à nossa permeabilidade intestinal e à presença de uma flora intestinal que a gente chama de microbioma intestinal em dia. E como é que esse nosso microbioma intestinal ele fica em dia? Porque as nossas bactérias principais são dois grupos grandões, são os bacterióides e os firmicutes. Os bacterióides seriam os bonzinhos, eles se alimentam de alimentos do bem, de alimentos bons. Se eles se alimentarem de alimentos que não são alimentos bons, produtos industrializados, produtos alimentícios, agrotóxicos, corantes, eles vão ficar mais fortes, esse nosso exército do mal, e vão acabar vencendo uma batalha, porque nós vamos ter menos bactérias do bem, fazendo a degradação e melhorando todo o nosso funcionamento intestinal que nós vamos precisar. Acontece que ainda nessa luta e nessa briga dessas bactérias do bem e do mal, são liberadas um polissacarídeo chamado LPS. Esse polilipossacarídeo, ele é responsável por um processo inflamatório muitíssimo grande no nosso organismo e que tem sido muito estudado pelo aumento da permeabilidade intestinal, simplesmente por um alimento que não nos faz tão bem, como o glúten, já vai fazer com que um resíduo dessas bactérias entre pela nossa corrente sanguínea e aumente o processo inflamatório por si só. Essas bactérias, com o tempo e com o uso dos antibióticos, que muitas vezes nós utilizamos para o tratamento de várias patologias, essas bactérias vão se tornando fortes, vão se tornando resistentes, ocasionando ao redor delas um biofilme. É uma camada protetora. Essa camada protetora da bactéria faz com que ela se esconda e com que na chegada de um novo antibiótico, ela fique ali escondidinha e não morra, não sofra o efeito desse antibiótico.
E o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer? Nós devemos aprender, então, a tratar melhor a nossa flora intestinal, dando alimentos do bem e reforçando toda essa nossa flora intestinal, o nosso microbioma intestinal, melhorando através dos probióticos, através dos pré-bióticos, fazendo com que o nosso organismo, com elementos naturais, fique mais forte, para que a gente tenha menos incômodos em relação a, por exemplo, esses biofilmes, que são essas bactérias, na verdade, estão se escondendo. O que acontece no nosso corpo? Um outro aspecto que acontece chama-se mimetismo celular. É um aspecto que acontece para renovação celular. O nosso intestino ele é totalmente renovado a cada 7 dias. E para que ele seja renovado, ele precisa de alguns bons elementos, como por exemplo o butirato, que só vai ser formado se nós tivermos uma alimentação, principalmente de alimentos verdes e de fibras, para que a gente renove esse nosso intestino, para que ele não tenha células velhas, para que não aumente a permeabilidade vascular. Então, está tudo interconectado. Esse mimetismo celular é uma forma de que o nosso organismo também sofre, em que não só aquelas células de degradação elas sejam destruídas, como as células também boas e novas sejam destruídas. Acontece que nós vamos ter um atraso no nosso quesito de regeneração celular, que é anti-envelhecimento, que é o que a gente trata aqui. Se nós vamos ter então, ao contrário de uma renovação celular, que é o que o nosso corpo pede, nós vamos ter ainda um atraso, porque nós vamos ter uma destruição maior, nós vamos ter sim um processo também ativado de envelhecimento. E por que a gente tem que chamar tanta atenção para isso? Porque nós temos 35 milhões de mulheres operadas com prótese de mama, e que dessas 35 milhões de mulheres, eu acredito que, como a população em geral, 70% tem um problema de disbiose relacionado à flora intestinal. Nós vamos ter um grande número dessas pacientes com problemas relativos a essas próteses, com o problema do biofilme, que é o que ocasiona a maior parte dos problemas relacionados à prótese, entenda? Mas o problema inflamatório é o que leva às doenças autoimunes. É o maior problema atualmente de todas as doenças, porque vai te levar a doença cardiovascular, vai te levar a doença cerebrovascular, vai te levar a Parkinson, Alzheimer e muitas outras doenças. Por que a nossa preocupação em estar integrando o tratamento e o cuidado de uma paciente que já se operou ou que vai para um trans e pós-operatório no cuidado e na insistência do seu intestino? Simplesmente é porque é o sistema mais importante que tem, não só por causa da cirurgia, mas depois para sua manutenção e para o seu rejuvenescimento, para sua melhoria, para sua qualidade de vida. Eu sou prova viva disso e tenho realmente grandes melhorias e grandes transformações a partir do trabalho que, juntamente, através da biologia, da bioquímica, do estudo dos polimorfismos genéticos que estão envolvidos e de tudo mais, junto com a minha esposa, a doutora Jaciara Petri, nutricionista, que lá na clínica temos essa abordagem. Quanto mais nós prestarmos atenção com tudo que é da natureza, com tudo que é natural, menos doentes nós iremos ficar e uma vida mais longa e mais saudável em função de tudo isso. Muitíssimo obrigado, que todos vocês tenham uma excelente semana. Deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário, se inscreva, compartilhe com seus amigos e até a próxima semana.